Olá, boa noite a todos e não todas. Estamos aqui mais uma vez na nossa live de domingo e teremos a continuação do nosso bate-papo com Márcia Tiburi. Vamos falar sobre o psicopoder e a Big Brotherização no mundo atual. Vamos ver se o pessoal está entrando. Deixa eu ter que pegar aqui essas duas carinhas, ver se a Márcia está por aí. Não sei se ela pede, ainda fico meio nervoso nesse momento. Né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para chamá-la. Ou se eu espero ele entrar, não sei como é que funciona muito bem. Aí agora, o que eu faço? Ah, tá aqui ela. Pronto. E aí, o que eu faço? Cliquei nela. E aí basta isso? Para ela aparecer? É isso mesmo, gente? Cadê? Ah, sim, enviar a solicitação. Pronto, vamos ver. Olha quanta gente entrando. Aparece Ah, é sempre. também. É engraçado, né? É muito engraçado eu entrar nesse Instagram para fazer live, que é uma nova modalidade, né? Gozada pra caramba. Eu acho super esquisita também. Tudo Não bem? é? Sempre me dá um nervoso. Eu sempre Não vai dá um dar nervoso de achar que não vou conseguir, depois acho um milagre. Gente, não é incrível, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, Márcia Tiburi está em Paris, e a gente fazendo uma live assim, nessa. Tem essa coisa né, que aproxima, né? Que é muito legal, né? bem legal, bem legal. Coisa Aproveitar. muito boa. Márcia, vou começar. Então vamos. Vou começar pegando, né, você já deu um vislumbre assim muito rápido da história do psicopoder que eu fiquei interessadíssimo eu acho que as nossas pesquisas têm assim muita afinidade, né? E eu queria contar um pouco assim uma coisa um pouco pessoal de como é que eu cheguei, né, a esse pensamento sobre, né, a atualidade para a gente trocar. Queria saber também a sua opinião, claro, né? Eu fiz aí no departamento que você está, né, no departamento de filosofia de Paris 8, eu fiz a minha tese de doutorado com Alain Badiou. Uhum. E a minha tese foi sobre o olhar na filosofia e na psicanálise. E aí eu fiz uma coisa também, bom, bastante clínica, começando sobre o olhar na filosofia, principalmente filosofia antiga, né, onde não havia muito uma separação do que é o olhar cartesiano de você, do olhar do conhecimento filosófico, do gozo, digamos, escópico, né, porque a questão da tragédia da filosofia se entremeava muito, né, digamos, numa era talvez pré-socrática. Mas, e aí eu trabalhei muito em termos da psicanálise, a questão da pulsão escópica, né, do ver e o ser visto, que é bem freudiano, e o que é digamos, a contribuição de Lacan, né, nesse âmbito, é deslocar o olhar que tradicionalmente está do lado do sujeito, na separação cartesiana entre sujeito e objeto, né? Que é como começa a ciência, né? Que eu preciso separar o que é o sujeito, o que é o objeto, para o sujeito se debruçar sobre o objeto, refletir e pensar, bom, a ciência moderna nasce daí, evidentemente, né? Então, o olhar
na filosofia, sempre esteve do lado do sujeito. Uhum. O sujeito do conhecimento. E que olha os objetos empíricos e, a partir daí, ele vai elaborar um pensamento, né, sobre os objetos e daí vai para a ciência, né? A contribuição de Lacan e a revolução é que ele colocou o objeto não do lado do objeto empírico, mas do lado do sujeito, né? E melhorando a situação, o olhar, ele tira o olhar do lado do sujeito, melhor dizendo, né? Melhor dizendo, ele tira o olhar do lado do sujeito e ele coloca do lado do objeto. Então, daí, e para conceitualizar, o objeto olhar, né? Esse olhar que é algo, né, que quando a gente se olha, que é inapreensível, né, mas a gente se sente afetado pelo olhar do outro, ele vai se inspirar nas pesquisas de Merleau-Ponty sobre o visível e o invisível, que é muito influenciado, e ele vai, então, formular que nós somos muito mais olhados do que nós olhamos. O espetáculo do mundo nos olha. Isso é uma formulação do Merleau-Ponty, né? Nós somos olhados pela paisagem. Tem alguma coisa que vem do mundo como um espetáculo que é o que tem o olhar que nos olha. Eu olho, mas ao mesmo tempo eu sou olhado, né? Então, nesse sentido, o Lacan desloca o olhar para o lado do objeto e o sujeito é, então, olhado, né? E, a partir disso, esse sujeito olhado é o sujeito que se angustia por ser olhado. Quando você se sente olhado, às vezes não tem ninguém te olhando, mas você sente uma presença em casa, né? O Orlado Guy de Maupassant mostra muito isso, né? O cara está em casa e, de repente, ele sente uma presença. E é a manifestação desse olhar que está no campo do outro, né? Que está na paisagem. E Lacan, a partir de Freud, ele mostra que é uma circularidade entre o ver e o ser visto. Uma circularidade indo para além do sujeito noético, né, do sujeito do pensamento, mas indo para a questão do gozo, da pulsão escópica. Eu tenho o gozo de ver e eu tenho o gozo de ser visto. Nessa circularidade pulsional, então, no final das contas, entende, eu sou mais visto do que vejo. Sim. E isso é uma coisa que a psicanálise mostra e que, né, muito junto com a filosofia de Merleau-Ponty. Bom, trabalhei um pouco isso e tal, nessa articulação, para pegar Foucault, né, extrapolando a clínica do sujeito, que não cabe eu falar aqui, né, eu trabalhei isso na neurose, na psicose, nas artes, na pintura, não sei o quê, né, tá tudo lá no meu livro Um Olhar a Mais, né, que, aliás, eu fiquei muito satisfeito, porque esse livro é da Zahar, e a Zahar foi comprada, não sei se você sabe, pela Companhia das Letras. Depois eu vou contar para você que eu li o seu livro, tá? Mas... Ah, que bacana! Gente, eu falando como que foi. Bom, conta, mas eu vou te contar depois. O público, né, sabe. Então, o que eu acabei chegando dentro do que nos interessa, assim, que eu acho que é a nossa, né, dobradinha, um pouco para além da clínica psicanalítica, mas pegando a questão da sociedade, eu resolvi aplicar esse conceito de olhar como objeto A e pulsão escópica à sociedade disciplinar do Foucault. Não, porque o que o Foucault vai mostrar? Que nós vivemos numa sociedade disciplinar e que tem o modelo do panóptico de Bentham, não? Em que é aquela construção, é uma construção arquitetônica circular, né, com um pátio no meio e uma torre onde tem um vigia. E dali de cima o vigia todas as células, né, dos prisioneiros ou dos loucos, e que tem essa estrutura que é panótica, né, do olhar generalizado, e aonde cada sujeito que está na cela, nessa estrutura circular, ele é visto o tempo todo.
E o que é interessante dessa estrutura circular, que o vigia que está na torre, ele não é visto. Então, na verdade, nem importa se tem alguém lá ou não, mas a estrutura já mostra o sujeito na cela olhado, né? Transparente. Não importa se tem alguém ali ou não, né? E essa estrutura do panóptico, o Foucault mostra como foi utilizado, né, desde o século XVIII, pelos presídios, pelos manicômios. Isso é influenciado, gente, até hoje, por exemplo, nas UTIs e nos CTIs, tem aquela torrezinha central onde estão os enfermeiros e que eles têm aquela visão generalizada de todos os leitos, né? A estrutura do panóptico está muito mais presente do que a gente pensa. E Foucault extrapola isso e mostra que a nossa sociedade é assim. Ela impõe uma disciplina e uma vigilância que faz com que a gente seja vigiado e punido, né, o tempo todo. E com o desenvolvimento, isso eu fiz a minha tese, imagina, 96, né? Parece séculos atrás, aonde tinha todos os desenvolvimentos das câmaras nas cidades, nas ruas, em todos os lugares. Você entrava no elevador, sorria, você está sendo filmado, né? Enquanto não importa se tem filme, câmera ou não, mas desde o momento que só tem essa frase, o olhar já se presentifica. E você se sente transparente, né? Imagina, naquela época eu já estava desenvolvendo isso, e com a digitalização hoje em dia, que nós somos totalmente transparentes, que todos os nossos dados estão na internet, a nossa transparência e essa sociedade, que eu chamo sociedade escópica, porque tem o gozo, esse gozo de ver e ser visto, o gozo do selfie está dentro também, e essa sociedade disciplinar, né, consumista, que usa isso tudo, né? Então eu parti para usar esse termo, né, pegado emprestado do George Orwell, né, de 1984, do Big Brother. Não é o Big Brother da Globo. Big Brother da Globo vulgarizou o termo do Big Brother, que é o grande irmão, que era aquele que dava, que é muito parecido com a estratégia do Bolsonaro, que dizia bom dia, né, que aparecia na tela de televisão ou na tela do celular e se dirigia direto a cada um na sua intimidade da casa, né? E que é muito isso, que com a celularização generalizada que aconteceu, né, no Brasil e no mundo, né, o outro entra na sua casa diretamente, pode te dar um bom dia e pode te fazer você comprar, pode fazer o que quiser com você, né? Por isso que eu chamei, digamos, a Big Brotherização do mundo, principalmente aí com o digital, trazendo então a questão dessa sociedade escópica generalizada com esse grande outro que entra, que é a internet, Big Data e tudo mais, que entra, né, na intimidade de cada um para vigiar, para punir e para, né, digamos, nos influenciar e nos debilizar, alguma coisa assim. Bom, desculpe o textão. Não, foi ótimo. Nossa, ainda bem. Mas então, é um termo muito importante, muito interessante. E eu te confesso que eu não lembrava dele, embora tenha lido o seu livro há uns 12 anos atrás. Eu acho que eu nem usei isso naquela época. Pois é, porque eu não lembrava, mas deixa eu te... mais novo. Eu acho que esse teu termo, ele dá conta, ele resolve um problema, que é a gente entender que as redes sociais, elas transformaram não apenas o olhar. Você está falando do olhar, mas isso é extensivo à questão do sujeito como aquele que é capaz de ser reconhecido, aquele que pode ser reconhecido. E aí vamos dizer assim, que as redes sociais, pensemos no Facebook, por exemplo, o Facebook conseguiu transformar as pessoas, elas mesmas, o seu perfil, o seu retrato, a sua imagem, para usar o mito de Narciso, né? A sua imagem em uma mercadoria, essa imagem que é o meu retrato, que eu amo. Então, é essa imagem que foi transformada em mercadoria através
desse olho que não enxerga, né, desse olho que não vê, que é, como você está colocando, esse grande escopismo, né, esse desejo escópico que flutua na sociedade. E aí as pessoas transformadas em mercadorias, elas são vendidas para elas mesmas, né? Isso é um ponto, a meu ver, bastante, vamos chamar assim genericamente, perverso do processo, porque o cidadão, a cidadã, eles não têm a menor condição de perceber que eles estão valendo como mercadoria para esse sistema e que estão comprando a si mesmos. Mas deixa eu te contar porque queria te contar sobre eu me lembro quando eu li o teu livro, porque era uma época que eu fazia um programa de televisão, isso faz uns mais de 10 anos, eu fiquei uns 5 anos fazendo um programa de televisão, e naquela época eu era daquelas intelectuais chatas que não gostava de televisão. Aí me convidam para fazer televisão, eu achei interessante porque era um programa de mulheres, eu já era bastante feminista naquela época, fui. E eu queria me mudar para São Paulo e eu morava em Porto Alegre. Bom, fiz um projeto de pesquisa para enfrentar aquela nova experiência e o meu projeto chamava Olho de Vidro, a televisão e o estado de exceção da imagem. E acabei chegando, então, no seu livro, esse livro do olhar, um olhar a mais. E eu me lembro, assim, de ter sido super útil, de ter sido super genial. Eu citei o seu livro, está lá na minha bibliografia. E qual era o meu projeto? Era mostrar que... Eu queria ter escrito no começo, eu queria ter escrito uma filosofia da caixa preta, só que pegando a questão do televisivo, que era a nossa relação com as telas. E eu precisava fazer um escrutínio dessa questão do olhar, da questão da tela e daquilo que é a distância, o espaço que existe entre nossos olhares e as telas que nos cercam, né? E eu queria desenvolver eu acabei, enfim, criando essa interpretação, né, de que, no fundo, a televisão, ela passa a coordenar nesse sentido de disciplinar também, embora não seja um livro Foucaultiano, nem estava viajando na obra do Foucault naquela época, e ele é um livro assim mais livre, nem tem muita teoria crítica, é um livro assim que eu estava muito preocupada, na verdade, em fazer uma fenomenologia do fenômeno desse olhar que se encontra com telas e que o que é essa tela? Não era uma caixa preta, como falava o Flusser, era, na verdade, um olho de vidro, que é aquele olho que não olha você, ele simula um olhar, né? Então, é um olhar de simulação, é um olhar cego, mas um olhar que insinua para você que alguma coisa está sendo vista. Então, é a fantasmagoria desse olhar também que invade você e que coordena o seu corpo e que faz de você um sujeito televisivo. Então, a gente deixa de ser qualquer tipo de sujeito que a gente possa trazer da história para discutir aqui, e a gente vira mesmo um sujeito relacionado a uma tela. Agora, pode ser riquíssimo, pode ser interessantíssimo, mas como espectador, mas não deixa de ser complicado, né? Mas o sujeito televisivo que você está chamando é o espectador? Então, esse sujeito enquanto espectador, quer dizer, como é que você se forma como espectador? O que é você ser um telespectador? Você não é só o espectador do teatro, não é o espectador do cinema, tem um outro tipo de sujeito que é aquele... Porque se você vai no teatro, ele não é só uma experiência escópica, embora seja também. Não. Então, é uma experiência complexa, como é o cinema. O próprio ato o ato corporal implicado é diferente. Agora, diante da televisão, você fica parado, prostrado, você tem uma postura física que é definida pela experiência escópica e a televisão, ela invade a sua casa. Isso se expandiu para a internet, enfim, o computador, esse celular, todos esses gadgets que são super altamente tecnológicos, eles têm essa mesma função, eles funcionam como uma espécie de olho de vidro. E aí, para dar um exemplo e fechar essa minha colocação, lembra daquele filme O Cheiro do Ralo? Que Sim, claro. Em cima de um livro do Mutarelli, tem uma cena, tem o Selton Mello, que faz o papel do sujeito lá neurótico, que precisa reconstruir o pai, e tem uma cena, ele não consegue nunca saber o nome da moça, né, porque ele está apaixonado lá do boteco onde ele vai, e tem uma cena que ele usa um olho para poder, um olho de vidro,
que ele comprou para poder olhar debaixo da saia da mulher. Você lembra dessa Ah, cena? É fascinante, porque ele quer ver a bunda da mulher, ele quer ver o que tem debaixo da saia. E aquele olho que ele coloca é um olho cego, mas é a mesma função. A função desse olho cego que, mesmo que ele não alcance o seu objetivo, ele está sempre ali a ser uma espécie de poder em abstrato que vai encontrar em algum momento a sua função. E aí eu acho que essa é a função desse olho de vidro, e é esse desejo, é um desejo absurdo, né? É um desejo perdido nele mesmo, é um desejo que não tem outra função a não ser dominar os corpos, sinalizar para os corpos. E para quem é mulher, essa é uma experiência muito pesada, porque para as pessoas que têm, meus amigos todos que têm deficiências também comentam muito isso, como é difícil você ser uma pessoa com deficiência, porque você está sempre sendo olhado, você está sempre sendo controlado por esse olhar que tudo rege, que tudo determina, que sempre tenta disciplinar e controlar os corpos. Mas, para quem é mulher também, porque a gente é criada e a gente cresce sob o olhar que funciona como uma espécie de regra. O olhar masculino é como se fosse a régula dominicana, que faz, enfim, abaixo disso só a obediência, né? Então, isso é patriarcal. Isso é o peso também do patriarcado sobre as nossas vidas, os nossos corpos. É um peso que tem a ver, historicamente, filosoficamente, com essa história do olhar que a gente conhece da história da filosofia também, né? Formidável. A gente vê como as pesquisas se cruzam. Agora, o que é interessante que a psicanálise traz é que esse olhar de fora, ele tem uma relação, ele não é totalmente de fora, porque ele medianamente está dentro e fora. Não é como uma banda de Mébius, que não tem exterior nem interior. Em lacanês ou em psicanalês se chama o superego. E vem do lado de fora, sim, como patriarcado e tudo mais na sociedade, mas é nosso também. Porque a instância superegóica que Freud detectou que todos nós mesmos é uma instância de vigilância e crítica, aonde nós vemos a junção daquele olhar que te olha permanentemente com aquela crítica superegóica. Márcia, você não agiu muito bem. Márcia, você não está muito bem. Márcia, olha o seu corpo, se vista direito, se maquie, essa coisa já vira sua. Não é só da cultura. Entende? Por isso que o que a gente pode chamar que é muito louco, como a cultura utiliza a instância psíquica que é nossa, que é interior, mas que a gente não é nem projetar, porque ela é mebiana. Entende? É um interior que está no exterior. Entende? Quando eu me olho no espelho, eu posso me criticar, se eu estou assim, se eu estou assado, não sei o quê. Entende? Mas eu não preciso disso, porque eu estou me vigiando e me criticando o tempo todo e eu estou atribuindo ao outro esse olhar e essa crítica, né? Essa atribuição ao outro dessa crítica que é sua, desse olhar que é seu, isso que é o próprio do superego. E o que acontece com a nossa sociedade, com essa sociedade da brigboterização? Ela utiliza essa instância. É uma loucura, porque ela sabe disso e utiliza essa instância e se coloca nesse lugar da instância do superego para cada um, dando uma consistência ao superego que a gente, na análise, faz todo o esforço para esvaziar. Não, dane-se esse superego, dane-se o outro. Né? Então, o neurótico ele tende a personificar esse superego em alguém, né? E esse olhar junta, né? Que essa coisa da sociedade que ordena, entende? Para você ser bonita, você tem que vestir isso, para você tem que andar perfumada, compre o perfume, use isso, seja aquilo, tarará. Né? Eles usam a estrutura superegóica para você. Então tá bom, então assim eu vou estar bem, assim eu vou ser amado, assim eu vou estar bonito, assim, né?
é uma coisa que, por isso que eu acho que é importante nessa nossa conversa, como Freud disse, como o sujeito do coletivo não se diferencia do sujeito individual. E essa instância do superego é a pior coisa do mundo, porque mostra isso. Né? Você está quietinho assim e tem um superego dizendo: você não está legal, você não está bem, seja assim, seja assado, não sei o quê. É a instância de vigilância e crítica. Junta o olhar e a voz. Externo, mas é interno também, né? Uhum. Mas, Antônio, olha só. E o que a gente faz, então, considerando uma sociedade que, digamos, como você está falando, interiorizou esse superego e alimenta e retroalimenta como uma banda de Mébius, alimenta e retroalimenta sua própria dor, a violência contra si mesmo, né? Quer dizer, o sujeito colabora para ser submetido, né? Então tem um sadomasoquismo que está em curso nesse processo. Na relação estabelecida entre sujeitos e instituições e grupos e os cidadãos, as cidadãs perdidos nesse processo. Ao mesmo tempo, a impressão que há, eu acho que é algo para a gente discutir, é que a nossa sociedade anda, dá a impressão, pelo menos, né, de ter se perdido justamente dessa instância da lei. Eu lembro sempre, quando a gente fala em lei, no meu território de pesquisa, né, eu lembro sempre de um conto do Kafka que chama Diante da Lei, que você conhece, e um texto do Giorgio Agamben também, que fala sobre essa história, e fala justamente sobre, no conto, o cidadão passa a vida inteira diante de uma porta que está aberta, que tem um vigilante, e ele quer entrar por essa porta é a porta da lei, mas ele não pode entrar. Isso é um conto do Kafka e é também o texto dele, o começo do romance, né, do processo. Então, ele quer entrar, mas ele não pode entrar. Ao mesmo tempo, quando chega no final do conto, o porteiro, super mal-humorado, grita com ele, dizendo: essa porta sempre esteve aberta para você. Isso, acho que configura justamente essa instância da banda de Mébius, né? Essa dupla banda, né? As coisas, na verdade, está fechado e está aberto, o aberto está fechado, a lei é onde você pode entrar e onde você não pode entrar. Você está sempre, na verdade, nesse sentido, como sujeito, nessa sociedade, e eu acho que isso tem a ver com o sadomasoquismo, eu acho que é a estrutura que funda o sadomasoquismo. Você está sempre, na verdade, submetido àquilo mesmo que você introjetou, ao mesmo tempo que você colabora com essa submissão e não há escapatória. Quer dizer, no fundo, num certo sentido, seria a única liberdade que sobraria seria a gente poder escolher ao que nos submetemos. Ao que nos submetemos? Não, eu sou um pouco mais otimista. Então, no Olho de Vidro, eu peguei esse conto do Kafka e tirei a palavra lei e coloquei a palavra televisão, ou televisivo, né? Porque eu acho que é um conceito mais sério e mais grave do que a própria corporação, né? E o próprio objeto televisão, que é um protótipo de um tipo de experiência. Mas eu coloquei isso porque eu acho que hoje a gente vive nesse televisivo mesmo, essa tela, ela determina. Se você tem um celular onde tem esses vários aplicativos e essas várias redes sociais, o que tem de gente que acorda de manhã, eu mesma às vezes faço isso, meu primeiro gesto é pegar o celular e olhar o Twitter ou olhar o Instagram, que são as redes que eu ainda tenho. Só que eu faço isso com consciência, eu tento fazer isso com consciência e tento fazer outras coisas além disso. Mas eu fico pensando na garotada, nos jovens, nas crianças, nas pessoas que hoje são dominadas mesmo, que entram em processos de vício. A nossa sociedade está vivendo uma fissura coletiva e essa fissura a gente precisa analisar e, acho, desconstruir na prática, né? E na teoria. Mas, por exemplo, o que eu acho, por isso que é importante falarmos sobre isso, né? Tanto é importante analisar
filosoficamente, e se psicanalizar a si mesmo, né, sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais a gente consegue tirar a consistência disso e da pessoa sacar que isso pode não ser assim, Uhum. né? Que isso é um mecanismo, que é um mecanismo que junta o psíquico com o externo, mas que você pode barrar esse outro e falar assim, não, a estrutura é essa, porra. Entende? E pode. Lacan tem uma frasezinha que eu acho boa, que é meio banal, mas é de você dizer não ao tirano. Dizer não ao tirano, porque isso é uma tirania, né? A tirania do outro que te invade, a tirania do outro que te faz comprar, a tirania desse olhar do outro, do Big Brother, é você poder dar uma barra no outro, você poder fechar a janela ou furar esse olho, né? Há sempre a possibilidade do sujeito furar o olho do outro, né? De jogar esse olho de vidro e quebrar, ou simplesmente desligar a televisão, ou desligar isso aqui e brincar com os filhos e fazer não sei o que, fazer outra coisa, né? Então, tem essa, eu acho que quanto mais, daí eu acho importante assim a presença da psicanálise e da filosofia na sociedade, porque a gente alerta para uma outra coisa e tenta de fazer despertar os sujeitos desse hipnotismo e essa debilização e idiotização de massa, Uhum. que é galopante, né? Então, e nesse ponto que eu acho que é bom da gente falar desse conceito de psicopoder para Por construir. favor, é tudo que eu quero. Eu adorei. Porque Quando você falou isso, deixa eu te dar um briefingzinho que, né, eu nunca comentei isso publicamente, só entre amigos, que é um tema meio polêmico, mas eu, por exemplo, Márcio, eu não sei qual foi a sua opinião, você que está aí na França, eu sei que a situação daí, né, você é ligadérrima no mundo inteiro, eu sei, mas eu fiquei meio chocado com a declaração do Agamben falando sobre a ciência e dizendo que a medicina era a nova religião e que a medicina estava comandando as nossas vidas e tal, e do biopoder. Eu falei, gente, mas que coisa antiga. Não é antiga, não é que não exista, sabe? Mas não é isso que está em questão hoje em dia. Isso Foucault já denunciou no século passado. Entende? E a medicina, essa é a minha opinião, tá? Então, houve alguma discussão, mas não tanto assim aqui no Brasil, né? Mas algumas pessoas já contestaram, né, esse artigo do Agamben, né? E eu vejo psicanalistas lá na Europa achando uma maravilha, a medicina é a nova religião, eles controlam nossos corpos, poxa, diz o que você tem que comer, como é que quantas horas você tem que dormir, uau, como se fosse uma novidade do século XXI. Pô, não é, né? Nós sabemos que não é. Então, eu fiquei chocado quando o Agamben falou isso. Eu falei, gente, ele está usando um pensamento completamente antigo, tentando aplicar no mundo de hoje, e, ao meu ver, é, não corre. Queria saber a sua impressão disso. Antes de. Aí, quando você vem, pô, não é mais biopoder, é psicopoder. Eu falei, é isso. Então, me então, mas eu acho, eu concordo com você, eu acho que o Agamben foi infeliz dessa colocação, até porque tem por trás também da nossa pesquisa, do nosso trabalho, por mais responsável que a gente possa ser, o próprio Agamben, um grande pensador, mas sempre tem, digamos assim, né, o erro também, e tem a nossa subjetividade. Eu acho que aqui na Europa, na Itália, as pessoas, aqui na França, na Itália, em qualquer lugar da Europa, as pessoas não queriam ver isso. Então, tem um fundo negacionista no sentido de a gente querer escapar dessa verdade, né? E o nosso grande compromisso tem que ser com a verdade. E por isso fica sempre muito delicado e muito doloroso tudo aquilo que a gente vai falar na posição de professores, escritores, intelectuais, esse tipo de coisa, né? Então, eu achei ruim. Agora, por que eu comecei a levantar essa questão do biopoder? Na verdade, também eu não sei de onde é que eu tirei isso. Na minha cabeça, do psicopoder. então, não, isso sim, em termos assim, mais, vamos elaborar isso, então. Mas eu uso essa questão, sei lá, desde que eu estudava o Adorno, há 30 anos atrás. Então, porque o Adorno falava muito em
o caráter psicossocial, a relação entre ética entre filosofia e psicanálise, né? Como, enfim, esses autores da escola de Frankfurt fizeram o quê? Juntaram Marx com Freud. Então, eu estudei o Adorno e outros desses pensadores e estudei Freud, um tanto de Freud e um tanto de Marx, também para poder acompanhar essas teorias, né? E também, claro, depois eu li várias coisas. O Lacan e o Adorno têm muita coisa parecida também, né? Que não vem ao caso a gente trabalhar agora. Mas essa questão, então, do psicopoder, ela foi se formulando e eu comecei a usar esse termo e usei já em trabalhos mais antigos, mas eu, em 2019, escrevi um livro que chama Delírio do Poder, Psicopoder e Loucura Coletiva na Era da Desinformação. Então, eu queria trabalhar com o conceito de loucura, queria, aplicado, claro, ao caso brasileiro, poder trabalhar com isso, não no sentido de psicologizar ou psiquiatrizar a sociedade brasileira, mas no sentido de pensar a amplitude desse termo em termos antropológicos e políticos. Porque a loucura pode ser uma simulação, a loucura, aliás, é um conceito abrangente, é um conceito... Eu acho, inclusive, Antônia, e sobre isso depois eu quero te ouvir, porque eu acho que a loucura se tornou um conceito mais antropológico, mais coloquial, de uma teoria da vida cotidiana, do que um conceito que possa ter validade científica. Quer dizer, quando escreve a história da loucura, esse é o presente, é o legado que ele deixa ao escrever aquele livro. Porque a gente fala loucura num sentido polifônico, né? É um termo assim que tem muitos sentidos, inclusive às vezes um bom sentido, né? Mas assim, em termos políticos, a gente pode definir todo esse caos, toda essa produção de linguagem que está acontecendo no Brasil hoje, pela extrema-direita, com o personagem Bolsonaro, sua teatralização, sua performatividade. A gente pode definir isso num sentido muito genérico como uma loucura. É uma loucura produzida, orquestrada, organizada. E se a gente quiser aprofundar, então a gente começa a ver, tem uma retórica imagética e uma retórica verbal que visa a produção do desnorteio, tirar as pessoas delas mesmas, acabar com a subjetividade. Aí a gente pode começar a pensar. Eu cheguei... Desenvolve isso, que é ótimo. Colocar as pessoas no desnorteio é muito bom. Então, e é isso, né? Você tira o norte, coloca elas numa rota perdida, confunde as cabeças diariamente, como sempre se faz em todos os fascismos. E aí, eu pensei no psicopoder, então, porque nos últimos anos li muito Foucault, e li também esses pensadores que vêm usando Foucault, li as feministas também, que infelizmente Foucault não leu, então ele podia ter... Ele falou da escola de Frankfurt que se ele tivesse lido a escola de Frankfurt, a teoria crítica, ele teria economizado 20 anos de pesquisa. De fato, várias das intuições que estão no Foucault já estavam lá na Dialética do Esclarecimento dos anos 40, né, publicado em 47. Bom, mas se ele tivesse lido as feministas, ele também teria tido muitos insights, eu acho, que ele teria economizado bastante tempo. De qualquer maneira, ele era muito bom nessa coisa da formulação verbal, né? da terminologia, da formulação terminológica. E quando ele fala em biopoder, é fascinante porque ele ele explica muito direitinho. É o poder, é o cálculo que o poder faz sobre a vida. Como havia no antigo regime um cálculo sobre a morte, quem morria. Esse pensador africano, o Achille Mbembe, ele fala então do necropoder, que é muito parecido com o tanatopoder, só que ambientado então na prática de matança moderna, na matança contra os negros, contra as pessoas afrodescendentes, contra pessoas escravizadas. Eu trabalhava com esse conceito de Tanato-poder para falar de feminismo há muito tempo atrás, discutindo como a própria história da literatura e a história da filosofia já tinha essa necropolítica interna, porque as mulheres sempre foram... Então, um parêntesezinho, porque isso eu acho muito importante que você está trazendo essa articulação, porque a gente não pode esquecer
de articular a teatralização de Bolsonaro e sua ubuzização como rei Ubu, e sua ridicularização e seus propósitos que desnorteiam as massas, com o projeto de necropolítica, porque é um projeto, né? Claro. Então, as coisas Inclusive, estão articuladas, entende? Porque tem gente que critica, a gente fica falando só da loucuras de Bolsonaro. Não, é loucura de Bolsonaro que faz parte, isso que eu queria que você articulasse melhor, que isso que você trouxe, o Rei Ubu, que eu acho ótimo, né, como paradigma, né, desse de Trump e Bolsonaro, eles fazem parte, como é que é isso? Da engrenagem do projeto de destruição sim, então, das aquisições dos direitos humanos das minorias e todas mais do século XX, não é? uhum, Não tem algo isso, que está articulado tem, o tem, desnorteio com o projeto necropolítico? total. Então, só para completar essa coisa, perfeito isso que você está Sim, colocando, só para completar essa coisa do psicopoder. Então, pensei que a gente poderia dizer que existe um cálculo que o poder faz sim, sobre o que as pessoas pensam, o que elas sentem e a forma sim. como elas vão agir. Então, esse é um ponto importante para definir esse conceito, né? Bom, então, Repete. não, porque é isso, é o cálculo que o poder faz. Cálculo. Você pensa, imagine todo o seu conteúdo conceitual, vem já desses clichês estabelecidos por essa retórica do desnorteio que a extrema-direita planta. A Folha de São Paulo fez um editorial abjeto ontem, completamente Abjeto. idiota, criando uma monstruosidade terminológica que é o Jair Rousseff. É tão falacioso, é falsa analogia, é maldade, é misoginia, mas isso tudo entra dentro do processo de psicopoder, criando uma sutilíssima desinformação, uma maldade teórica fora do comum, com vistas, claro, à manutenção do poder. Então, é absolutamente importante para o psicopoder, justamente que ele controle a forma de pensar das pessoas. E isso você faz através dos meios de produção de linguagem. Então, você cria um guru, Olavo de Carvalho, você cria esses autores aí da extrema-direita, que são todos esquisitíssimos. Você bota o povo a pensar a partir de falácias, de mentiras, de fake news, de tudo isso aí que a gente está vendo. Bom, e aí você também vai controlar a emoção do ódio, você vai controlar a emoção da inveja. O ódio é fácil, né? Porque o ódio dá um prazer tremendo, odiar, fazer É o fofoca, gozo. Só maledizer. que é uma paixão. E o que você chama, né, de ignoródio é isso, né? Porque é uma Isso. combinação em que o sujeito se sente completo, né, Antônio? Bom, e aí, então, tem controle sobre o que você pensa, sobre o que você sente e sobre o que você faz. E o ato político, ele vira um ato de ressentimento quando o sujeito ele deixa de ser, digamos, um agente, um sujeito da sua prática, um sujeito autônomo, como queria o Kant, e ele faz o quê? Ele passa a ser um consumidor, porque esse é um ato autorizado para as pessoas, então você pode ser consumidor. Isso você está autorizado a ser. Usuário, bem menos, mas consumidor você está autorizado a ser. E, além de tudo, na hora de votar... Você faz uma diferença entre usuário e consumidor? Me explica aí. Não, mas também isso, né? Porque o consumidor é esse sujeito. E aí vamos pedir ajuda para o Agamben, porque ele tem uma formulação maravilhosa. O consumidor é esse sujeito que vai consumir, ele não vai usar. Aquilo que você usa e reutiliza, você usa de novo, você lava e usa de novo, e aquele objeto é algo que vem a fazer, digamos assim, parte da sua vida e que ele tem uma função na sua vida em que o objeto é função para você, mas quando você é um consumidor, você é que é uma função para o mundo dos objetos controlados pelos grandes donos das grandes corporações. Então, você vira uma vítima desse capitalismo de consumo, né? Você deve produzir e consumir. Você é que é a coisa manipulada por uma engrenagem que está acima de você. Se você é um usuário, não. Eu posso ter, sei lá,
comprar o meu potinho de álcool gel e ficar reciclando esse potinho o resto da minha vida, botando álcool, eu mesma produzindo, se eu quero botar, sei lá, um tipo de produto para ter um cheiro, sei lá. Enfim, mas essa é a diferença de você ter desviei o seu raciocínio diante de objetos ou você ter se tornado um objeto de um grande sistema que controla a sua subjetividade. Isso é um ponto importante, né? Muito importante. Então, estava falando dessa coisa do psicopoder para a gente poder só fechar mesmo o que é esse conceito, né? Claro, e as pessoas vão usar se quiserem à vontade, porque é bom a gente saber disso, né? E aí, isso que você estava falando. Então, Dubo, qual é o que está em jogo ali para mim? Se a gente vai ao Foucault, então, nos anormais, tem um trecho em que ele fala, e a gente comentou isso na nossa live da semana passada, um trecho em que ele fala justamente desse poder grotesco, do discurso grotesco, que é um discurso que se torna tanto mais poderoso quanto menos qualificado, e ele cita o Bourrey, e aí esse é o ponto importante para responder a tua pergunta. O Bourrey, com a mamãe Ubu, ele é o papai Ubu e a mamãe Ubu. Quando os dois resolvem, então, tomar o poder, para que o Bourrey quer ser rei? A gente olha para Bolsonaro e pensa, o que deu nesse cara? Como é que as pessoas votaram nessa figura? Ele não tem nada a ver, ele não representa nada que faça sentido nesse cargo, ele tira o sentido do próprio cargo, né? E aí, o que faz o papai Ubu na história? Come tudo que quer, mata todo mundo que quer, dorme o quanto quer, só faz grosserias e fala indignidades. Mas a parte da matança é muito importante. Como é importante numa figura que... Bom, nas peças de Shakespeare, e aliás o Foucault também comenta isso, né? Ele comenta, aliás, ele fala de Heliogábalo e fala de Nero, e fala dos personagens das peças de Shakespeare. Ele diz que Shakespeare estava fazendo uma espécie de construção teórica sobre essa figura que é o tirano vil, o tirano infame, né? o governante infame. E aí, se a gente lembrar não apenas do Macbeth, que provavelmente tenha inspirado, porque é muito parecido mesmo com o Bourrey, aquele casal, né, fazendo horrores, um casal unido para o mal. Mas, se a gente pensar também em Hamlet, que é outra figura importante para nós, porque Hamlet, segundo Freud, é o Édipo moderno. Moderno, Qual é a grande ação? E aí, Freud, inclusive, quando fala do Hamlet, ele diz que esses dois personagens, Édipo e Hamlet, dizem de maneiras diferentes de um mesmo problema, que é o lugar da afetividade desses tempos, das pessoas nessas épocas. Ou seja, como que... Eu traduzo assim, tem uma história subjetiva comum na antiguidade. Nós podemos também, claro, tornar isso ainda mais específico, pensando em geopolíticas, pensando em períodos mais curtos de tempo, mas a gente partilha, Antônio, a meu ver, a gente partilha a subjetividade e a gente partilha mentalidades, afetividades, isso é partilhar a subjetividade, né? E essa subjetividade de Hamlet, lá, naquele texto, é a subjetividade de um assassino. Ele e eu sempre fiquei com essa pergunta, quando Freud fala que ele é o Édipo moderno, onde? Claro, ele diz, é o sujeito que não consegue, ele fica naquela indecidibilidade, ser ou não ser, ele não vai ter a mãe como o Édipo grego teve, mas o que ele faz? Ele se torna um sujeito vil em relação a Ofélia, ele promove a loucura e o suicídio de Ofélia, como um bom macho tóxico, né? E ela uma feminilidade tóxica, a meu ver também, os dois. Ali há um encontro fabuloso. Só que Hamlet consegue, com a sua neurose, com a sua loucura, ele consegue matar todo mundo. Sobra pouca gente para contar a história. Então, eu acho que ali, naquela ação
demencial de Hamlet. Inclusive ele, né? Inclusive ele não sobra. Ele morre envenenado no meio daquela envenenação geral. O veneno aí como uma grande metáfora também mental do processo, uma alegoria verdadeira do que é essa subjetividade compartilhada. Eles compartilham a morte. Então, eu acho que o jogo é justamente esse, entre a loucura, o psicopoder e o necropoder. Entre deixar todo mundo louco, enlouquecer geral a população e fazer com que todos caiam no abismo como lemingues alucinados, como ratos apavorados. E aí eu lembro de um conto de fadas, todo mundo conhece, todo mundo já deve ter pensado nessa imagem, que para mim também funciona como uma metáfora interessante, que é a do flautista de Hamelin, que alucina os ratos e joga os ratos todos dentro da água. Então, é uma hipnose através de uma música. Agora, qual música? Vamos pensar que música também como alegoria. A fala de Bolsonaro, hoje, quando Bolsonaro disse que queria encher de porrada a boca da jornalista que fez uma pergunta sobre os cheques da Michelle Bolsonaro, ele continua colocando notas numa grande e infernal musicalidade que, a meu ver, está hipnotizando a nação brasileira. Porque nós não tínhamos, Antônio, esse monte de fascistas entre nós. Não havia isso. Não ou pelo menos estavam todos no armário. Podiam estar... Eu acho que tem essa dimensão, sim, os ressentimentos voltam, mas eu acho que tem um jogo de linguagem que funciona também na superfície. E aí o fascismo é um jogo de linguagem, isso que as pessoas não podem esquecer. E o psicopoder tem a ver com isso. É uma forma de fazer acontecer esse jogo de linguagem e engajar as pessoas. Assim como você engaja uma pessoa numa propaganda e faz ela comprar uma camiseta ou um cigarro, você faz também uma pessoa se engajar num projeto político, desde que a política foi rebaixada à publicidade. Isso, mas aí que tá, quando ele diz assim, eu dou porrada naquilo que eu não gosto, digamos assim, que não quero saber, não é? É claro que ele autoriza, né, as pessoas a fazerem o mesmo, pela identificação e poder repetir essa mesma melodia. Tem várias coisas que eu não gosto, mas não é por isso que eu vou sair dando porrada naquilo que uma pessoa me faz uma pergunta. Mas talvez o meu sentimento seja a primeira coisa, assim, todo mundo, né? Porque nós temos isso que é animalesco dentro de nós mesmos, né? Sim, porque então, a gente... Desculpe. Exatamente. Então, ao ver alguém daquele lugar simbólico, do maior cargo do Estado, falar esse tipo de coisa, as pessoas vão se autorizando. Puxando aquilo que há de mais fascista em cada um, digamos assim. Então, eu acho que sim, acho que tem essa autorização, que tem essa identificação, mas eu acho também que tem, e aí vou insistir na ideia do jogo de linguagem, porque eu acho que ela junta bem aí com essa questão que você está levantando. Porque o que é um jogo de linguagem? Um jogo de linguagem é uma, vamos dizer assim, uma socialização, essa é a função dele. Então, eu e você podemos ficar, eu e você e as pessoas que estão aqui nos escutando, a gente pode ficar horas a fio dentro do jogo de linguagem psicanalítico, filosófico. Se a gente resolve falar de ficção, aí a gente fica lá no jogo de linguagem da criação literária, dramatúrgica e por aí vai. Vamos falar de romances, sei lá, escolhemos, né? Então, tem uma socialização que se cria nisso, que a gente vai criando grupo. Por quê? Porque a linguagem, ela passa a ser o parâmetro a partir do qual a gente se reconhece, né? Então, não é uma identificação... que nos humaniza. Exatamente. Então, qual é o mediador? Qual é o assunto, o termo, o tema? As pessoas se criaram, por exemplo, a ideia de um mito, Bolsonaro como mito, e a ideia do próprio mito passa a ser o operador do jogo de linguagem. Então, todo mundo que gostou da palavra mito, mesmo que não saiba o que ela significa, essa gente já entrou
como se estivesse ali micando mesmo, fazendo micagem, dançando, brincando. E nesse ponto, Antônio, eu tenho uma crítica também bem séria a fazer à sociedade brasileira, e espero que as pessoas não me achem mal-humorada, porque eu vou falar uma coisa que eu não sei se vai ser simpática. Em 2017, eu publiquei um livro chamado Ridículo. Olha, você vai... Resume, senão o Instagram vai acabar nos cortando. Resume, tá, vamos concluir. Conclui então, com isso. Vamos resumir. Só para dizer, eu acho que os brasileiros, eu estava falando desse livro, porque nesse livro eu já falava essas coisas aí do grotesco, do ridículo. Não tinha ainda falado do burrei, mas agora ando falando. Bom, qual é a questão? Os brasileiros não levam a sério os perigos que lhes atacam, os perigos da sua própria cultura. Bolsonaro sempre foi um perigo. E ele foi tratado como o quê? Como uma brincadeira. Então, gente, rir é muito sério. Rir é seríssimo. Só isso que eu queria colocar. Outro dia a gente pode debater. Os piores tiranos são os que se fazem de palhaços. Como uma brincadeira. Exatamente. Aí você não, produz eu acho importante o nosso papel, Márcia, nós podemos abrir os olhos e os ouvidos para quem quiser, se dispuser, sobre isso. Porque a nossa arma também é a linguagem, é a argumentação, é despertar o desejo de saber e despertar o desejo de despertar. Né? Então, a nossa arma também é a linguagem, usada aí nesse sentido, no sentido dialético e de poder furar aí essas bolhas e furar esses olhos de vidro. Né? Márcia, super obrigado. Né? Vamos continuar aí algum outro dia, na nossa dobradinha Rio-Paris, Filosofia e Psicanálise. Muito obrigado. Obrigado, Beijo. Prazer sempre. Um abraço. Tudo de bom. Tchau.